Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. André Nunes é o meu convidado de hoje. Provavelmente vocês já se cruzaram com ele assim por uma sala de cinema, num teatro, talvez tenham entrado assim pela vossa casa adentro, na televisão, numa novela. O André tem feito sempre personagens muito caricatas e para além de um ótimo ator, acho isto muito importante, o André é também um fã assumido de bebidas frescas, dispensa fruta muito madura e é adepto de desportos radicais. Fez skate e bodyboard até partir um braço. Conheço a sensação, colocou ainda a hipótese de seguir economia, gosta de escrever, gosta de criar e acabou por perceber que a representação é o seu lugar predileto. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Nada, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Menti em alguma coisa nesta apresentação? Não. Tenho aqui a prova do braço partido, uma tatuagem natural. Desde aí nunca mais houve skate ou bodyboard? Houve, a seguir houve. Depois tive que voltar a enfrentar o meu medo, porque parti o braço naquelas rampas, armado em campeão. Quando uma pessoa já tem aquela prática, e eu já estava a ficar confiante e então atirei-me e caí numa dessas rampas artesanais, na zona de Leiria, na altura vivia lá. E caí em cima do bracinho e pronto, e depois fiquei assim a fazer fantoches e fui para as urgências. André, eu gostava muito assim ir aos primórdios dos primórdios e tentar perceber quando é que tu, se é que há um momento possível de identificar alguma vez, mas quando é que tu percebes que a representação é um caminho que tens de seguir? Foi uma coisa gradual. Eu acho que dentro de mim já teria essa vontade. Porque eu vivi, para perceber o meu contexto, eu vivi um bocadinho aos saltos, não é? Um bocadinho de salto em banco, um bocadinho nómada, como acontece com muitos artistas. artistas. E é que vivi primeiro na cidade, depois fui viver para o campo, e depois ainda vivi na praia, e depois voltei à cidade. Portanto, toda esta mudança, claro que ia dar uma certa loucura. Mas eu, quando era novo, para se perceber, a minha mãe dava aulas de português-francês e levou-me ao teatro muito cedo e lia-me bastante. Portanto, eu levei com uma dose de poesia e de teatro ainda muito novo. Eu acho que isso deve ter tido um impacto em mim, obviamente. Tanto que uma vez estávamos a passar ao pé de uma curva, ao pé da minha casa, isto é verdade, eu já escrevi isto, e eu virei-me para o céu e disse assim para a minha mãe, para aí com uns, não sei, 4, 5 anos, e disse assim: "Oh mãe, aquilo é poesia." E ficou tudo pronto, e a lágrima caiu. Mas depois tornei-me mais bruto, mais rude, fui para o campo, fui viver com vaquinhas e com porcos, vivi mesmo no corral com eles, não, estou a brincar, vivia numa quinta. Aí distanciei-me um bocadinho, pronto, porque fui atrás dos negócios dos meus familiares e fui viver para lá. Aí distanciei-me um bocadinho das artes. Mas quando foste viver para lá, foi já com o propósito mesmo de sair um bocadinho da cidade, da agitação, ou acabou por... Não, porque os meus avós, da minha parte materna, eram dali da zona centro e tinham uns negócios. E a minha mãe foi ajudar nesses negócios e então fomos para a zona centro. E eu fui atrás da minha mãe. E nessa altura afastei-me um bocadinho se calhar do universo mais lírico e mais prolífero em artes e pronto, naquelas zonas vivi uma vida normal que um adolescente vive, ou uma criança. Aliás, até uma vida bastante saudável, acho eu, porque é muito giro para uma criança viver numa quinta, e, sei lá, andar de bicicleta com o cão pelo bosque, estar ali a ver as vaquinhas e não sei o quê. Portanto, eu depois... Mas eu sentia sempre dentro de mim que havia ali um lado que me estava a faltar, que era um lado artístico qualquer. Então comecei também a tocar guitarra, também aos poucos. Era um grande fã do Herman ou de algumas coisas que davam na televisão. Na altura não havia tanta coisa como agora, porque eu já tenho uma certa idade. Acho que esta barba já revela isso.
E havia na altura uns programas muitos giros que passavam na RTP2, que sempre foi mais cultural. E já na altura passava um programa que era o Zapping, que era feito com malta que ainda muita dessa malta anda aí no teatro, desde o Miguel Borges, a pessoal da Mala Voadora, eu lembro-me, que era assim um programa muito nonsense, muito fora, muito fora. Tinha humor, mas também era assim estranho. O Miguel Borges fazia o Homem Anedota, que era uma coisa muito estranha, mas muito engraçada. Depois havia também assim uma sátira ao futebol, mas completamente fora. E aquilo já apaixonava-me. E depois apaixonava-me as personagens do Herman, todo aquele universo. E depois aos poucos comecei também a imitar o Herman e mas não sabia que isso podia ser uma profissão. Pois, não tinha ninguém na família diretamente ligado, não. E então, tu acabas por vir para Lisboa na altura para terminar matemática, era isto? Sim, depois chumbei a matemática, estive a fazer matemática, voltei cá, só que quando voltei para cá, na altura fazia surf também, e digamos que fui um jovem que não gostava muito de matemática, mas a minha mãe tinha planeado comigo, sei lá, tinha esse objetivo, digamos assim, de eu estudar economia, de ir para a economia, porque eu também não sabia muito bem o que é que queria fazer, e depois a economia seguir para marketing, pronto, que era o criativo, porque ela sabia que eu tinha um lado criativo. Mas não, chumbei a matemática. Depois lá fiz a matemática, mas a muito custo, e depois meti-me num curso de representação assim pós-laboral, só para experimentar. E como é que uma família que acha que tu vais seguir economia e depois marketing recebe assim vou agora seguir um curso de representação? Como é que isto se diz e é uma coisa que é bem recebida, que causa alguma dúvida? Da minha mãe foi apoiado, porque ela sempre foi uma apaixonada por artes e, aliás, ela vivia muito, infelizmente já não está connosco, mas vivia muito esta minha aventura e sempre fui muito ligada a ela. O meu pai eu não vivia com ele, o meu pai, estou a tentar perceber... Pois, isto já foi depois, porque também perdi o meu pai aos 18 e não é para tornar isto agora um drama, mas é a vida, pronto. Como eu perdi o meu pai aos 18, ele não chegou a acompanhar. Portanto, era mais a minha mãe, os meus avós. Os meus avós estranharam um bocado, não é? Porque a minha mãe era mais liberal e tinha vindo para cá tirar letras, tinha uma data de amigos artistas, essas coisas. Mas ela... Portanto, com ela, aliás, foi ela que me incentivou a tirar um curso, porque os cursos também servem, eu acho, para nós percebermos se temos vocação ou não, e se temos talento, e se realmente temos paciência também, porque isto, como tu sabes, é preciso muita dedicação, não é? Os momentos de brilho são ínfimos, comparados com o trabalho, com a espera, com a leitura, com a rejeição, com essas coisas todas. Mas eu sempre felizmente tive uma adolescência muito rica e e os meus familiares eram também muito mente aberta, embora os meus avós fosse um bocado estranho para eles, porque, pronto, eles preferiam que eu tivesse seguido, se calhar, os negócios deles, o percurso, umas coisas Alguma mais... vez te arrependeste assim de não ter liberdade? Só quando vou pagar a segurança social, de resto, não. Só com os impostos, de resto, não. Não, eu não tinha mesmo nada a ver com... É assim, às vezes uma pessoa pensa, se calhar eu era mais inteligente ter ido para uma coisa que me desse mais dinheiro e mais estabilidade. Mas eu não sou assim. Eu aborreço muito facilmente dessa vida mundana, por isso, olha, tenho que viver assim um bocadinho mais felizmente, não posso queixar muito, as coisas têm corrido bem, mas às vezes há anos um bocado mais complicados e uma pessoa fica logo um bocado mais preocupada. Os meus avós, depois a dada altura, olha lá, se resignaram e a minha família também não percebia muito bem. É para o teatro, está bem. Embora o meu pai fosse uma pessoa engraçada, foi para a medicina, mas era uma pessoa que tinha um lado entertainer. Mas depois, quando foi a peça final de curso, aí eles viram-me em ação e eu acho que perceberam, pronto, aí deu para, felizmente, para... É aquele momento em que uma pessoa reza ao céu um bocadinho, tipo, ajuda-me agora, pai, estás aí, ou quem estiver aí...
Deus, se estiveres aí, não sei, com ou sem barba, não sei, pode ser, com pera, não me interessa, ajuda-me, por favor. E que eu preciso de perceber que tenho talento porque agora estou apaixonado por isto. Isto já no final do curso, ou seja, durante o curso da ACT, eu gostava de ter ido para o conservatório, mas não tive essa possibilidade. Mas felizmente tive o apoio da família e pude fazer a ACT logo no primeiro ano. Foi um ano bastante interessante, em que felizmente alguns de nós, muitos de nós ainda estão por aí a fazer trabalhos e cruzamos. Eu acho que vocês apanharam o primeiro ano da ACT enquanto escola, tenho essa ideia. Foi o primeiro ano, não foi? Eu sou mesmo do primeiro ano. Portanto, eu achava que nunca ia entrar naquilo sequer, porque foi assim uma aventura. Só a entrada lá já foi uma vitória. Claro. Mas foi. E esses 3 anos, eu sou um bocadinho suspeita para falar, mas esses 3 anos de um curso de representação, quando ainda não se sabe muito bem se é de facto isto, e há aquela dúvida, temos talento, não temos talento, isto é possível ou não é, iam-te surgindo, eras uma pessoa muito resiliente ou a vontade de desistir era presente? Mas em que fase? Quando tu entras no curso? Sim. Na altura há todo um conjunto de receios e ao longo desses 3 anos, porque foi 3 anos do teu curso também, não foi? Na altura era 1 ano e meio, só que era de manhã à noite, era das 9 às 5. Era compilado. É. Tinhas cada vez mais a certeza de que era isto que tu querias? Sim, foi bastante... foi um grande impacto para mim, porque eu felizmente... Até aí tinha andado um bocado perdido, não sabia muito bem o que é que queria fazer da minha vida, sabia que gostava um bocado das artes, mas ainda não tinha a certeza. E o curso foi tão envolvente, tanto pelos professores, como pelos colegas, como pela minha disponibilidade para estar à vontade. Porque, quando eu digo à vontade, é a seguir ao curso eu podia ficar ou combinar com alguém, porque estava à vontade financeiramente, tinha o apoio da família, tinha casa em Lisboa. Portanto, muitos dos meus colegas tiveram que fazer uma luta muito maior para se aguentar no curso, e alguns conseguiram, outros não, depois continuar. Mas eu tive a sorte de ter esse apoio e então tive uma disponibilidade total. Claro que descobri também essa disponibilidade em mim, não é? Porque eu era tipo um bom vivan, um puto bom vivan que gostava de fazer surf e estar com os amigos e tinha tido assim uma adolescência um bocadinho demasiado bem vivida. Quando eu digo demasiado bem vivida, é a oposição a bem estudada, não é? Mas aí também descobri outros lados meus e aí foi uma luta, porque aí tive que me afirmar, porque também não me levavam assim demasiado a sério e aos poucos fui ganhando essa lutazinha. André, há algum professor que te tenha marcado no conservatório? No conservatório não, desculpa, na ACT. Na ACT. Vários professores me marcaram e alguns deles tive a sorte de poder trabalhar depois com eles e a maioria dos meus professores me marcou, curiosamente. Eu acho que foi um... A ACT também sempre foi... Eu sempre gostei muito da Patrícia Vasconcelos e da Elsa. Não considero como oposição aqui como concorrência aqui mas que são diferentes valências. Mas pronto, são um bocadinho as minhas madrinhas, um bocadinho a Elsa Valentim e a Patrícia Vasconcelos, porque foram as mães do curso e para mim ensinaram-me várias coisas. A Elsa foi sem dúvida uma professora que me marcou muito pelo seu profissionalismo. Eu já admirava o trabalho dela, mas como professora ela passa uma paixão enorme e respeito por este trabalho. E depois tive uma série de outros professores, alguns infelizmente já não estão vivos, entre os quais o Nicolau Breiner, por exemplo, que também é sempre marcante, o João Grosso, o Jean-Paul Bucchieri no corpo. Tivemos vários professores que também davam no conservatório, foi um ano bastante bom. E Antonino Solmer, do teatro, uma malta... A Inês Nogueira, que também é de voz, também faz voz, e o trabalho de voz que eles fizeram connosco foi espetacular, porque através do João Grosso e depois da Inês, faziam-nos fazer exercícios 30, 40 minutos e só depois é que começávamos, e aquilo, dia após dia, foi... Tenho que instituir isso aqui, exatamente, vou fazer aqui, vou fazê-los sofrer 40 minutos. Porque também tu és professor. Exato, tenho dado aulas, exatamente. Gostas de ser professor? Gosto porque estou a ensinar uma coisa que eu amo também, percebes? Aliás,
As aulas foram surgindo espontaneamente. Primeiro começou com uma direção de um projeto, até de uma malta mais velha, porque infelizmente faleceu uma pessoa. E depois ficaram todos a olhar assim para mim, porque eu era o único profissional que estava disponível, porque eu já era profissional, que era um trabalho semi-profissional. E eu fiquei assim naquela, está bem, pá, eu dirijo-vos, mas olha, não tenho grande experiência, quer dizer, tenho experiência disto, mas não... E a partir desse momento em que comecei a dirigir esse grupo, que até era mais velho que eu, a maior parte, deu-se ali uma química e depois de repente eu percebi que com o que já tinha aprendido, porque basicamente o que eu faço é adaptar coisas que aprendi com pessoas que acho que, ou que me lembro de exercícios interessantes, depois faço criativamente à minha maneira também. Mas é um bocado o que eu aprendi também, não é? Se eu não tivesse tido formação não conseguia dar, mas como tive, e depois fui fazendo também workshops, vários, porque acho que é preciso continuar a fazer manutenção. As aulas é muito agir porque faz-me voltar ao momento da paixão, percebes? É o que eu às vezes tento passar para eles, que é para eles aproveitarem, e vocês aproveitarem estes momentos porque isto é um momento assustador também, porque não sabes o que é que vem a seguir, mas ao mesmo tempo é um momento de partilha e de descoberta, de liberdade, é um momento romântico desta profissão, que eu acho que é bom ter para depois levar para o outro lado um bocadinho mais volátil, digamos assim, percebes? Porque depois apanhas com projetos onde a televisão é o que é, a televisão é ótimo fazer, mas tens que estar preparado, porque aquilo é tudo muito rápido e podes-te sentir um bocadinho sozinho. Não é por falta de apoio artístico, é porque aquilo é tudo muito rápido, é normal, é o processo daquilo. E se tu já trouxeres aquele carinho de estar ali a construir a personagem, estar sozinho ali, percebes, trazes isso contigo, é um bocado como se fosse a educação dos pais para a vida, não é? Uma pessoa já vai com aquele carinho e leva aquilo e é uma carapaça para, às vezes, colegas, uns são muito porreiros e ficam quase amigos para a vida, outros são difíceis. Pronto. E tu tens noção do impacto que tens nos teus alunos, porque não sei se isso ocorre a um professor muitas vezes, que é estas pessoas que estão aqui estão a ouvir os meus conselhos como se fossem algo, como se fosse certo e nós nem sempre sabemos se é certo. Dogmas, exato, o que eu digo é um dogma. Tu sentes essa responsabilidade, essa vontade deles de beberem tudo o que lhes dizes e que traz um peso consigo, não é? Eu tento não pensar muito dessa maneira, porque acho que pensando dessa forma põe-nos uma certa ansiedade e pressão em cima, que acho que não é útil. Houve momentos em que eu pensei, pá, se calhar não é muito bom fazer isto, porque não quero ter essa responsabilidade. Mas o que tem acontecido e que eu tento que aconteça é uma partilha. E embora, obviamente, eu tenha muito mais para partilhar a nível de experiência do meio, eles têm também muito para partilhar, que é o mundo deles. E tal como ainda ontem nas aulas aconteceu, começaram-me a surpreender. Estou agora com uma turma nova. E isso é muito giro. E ver também o desabrochar, não é, de uma pessoa que estava muito introvertida, muito metida no seu mundo e de repente começa a soltar-se. Mas eu acho que não penso muito dessa forma, mas se calhar é mais uma defesa. Não penso muito dessa forma, mas como eu dou aulas, o dar aulas para mim é muito semelhante a estar num projeto, como se estivéssemos a ensinar uma peça. Portanto, para mim há um lado de brincalhão, de brincadeira e de partilha que eu acho que deve haver, mas tento ser muito profissional. Sou um bocado perfeccionista, por isso acabo por estar sempre a tentar puxar pelo melhor deles e o melhor de mim e depois dou na cabeça a mim próprio, mas depois digo a mim próprio, ok, já sabes como é que isto funciona, já sabes como é que isto... Isto é uma esquizofrenia, como tu sabes, eu digo esquizofrenia no sentido de lidares com a tua própria, com o teu mesmo sucesso ou insucesso, não é? Porque insucesso é terrível porque tens de ter confiança para subir. Quando estás lá em cima, também tens de ter confiança para não te deixar abalar quando cais. E isso já me aconteceu em projetos, em aulas também já me aconteceu, e já me aconteceu ter grupos com que funciona melhor e outros que não. Olha, eu falei com alguns grupos que tu tiveste, nomeadamente aqui na EMA,
E deixaram-me pequenas mensagens, não falei com todos, mas certamente todos eles se disponibilizariam. Vais fazer um momento a Manuel Luís Goxa. É oh, meu quase, Deus! É quase! Oh, meu Deus! Vou-te ler 2 mensagens de alunas do primeiro ano. E há um padrão, entretanto acho que vamos perceber. O André faz com que nos sintamos confortáveis, isto é a Carolina Morgado. O André faz com que nos sintamos confortáveis em algo que seria desconfortável. Será que me faço entender? Faz com que aproveitemos o melhor de nós. Acho que falo por toda a turma. Estamos há tão pouco tempo como alunos dele e parece que já o conhecemos há imenso tempo. E isso é tão bom. A Inês diz: trabalhar com o André é como retirar algo da cartola de um mágico. Sai de lá sempre uma ideia inesperada e criativa. E já agora, André, gostas de sushi? Isto foi uma falha na minha apresentação porque eu descobri aqui que tu adoras sushi. É verdade. E depois, a Inês Mas Barros... também gosto de leitão, e isso é uma mensagem para a nossa outra aluna, a Marta. Mas essas 2 alunas são deste novo curso. Pois estamos a conhecer há pouco tempo. Eu nunca sei muito bem o impacto até chegarmos a uma fase mais avançada. Ainda é muito cedo. Assim, já nos temos estado a divertir, obviamente. Para mim não há outra maneira de estar nisto. Mas vamos ter ainda muito que galgar, digamos assim. Mas a experiência terá que ser positiva, porque não... Acho que tem a ver com o facto de uma pessoa ter... como é que eu ia dizer? Não me quero auto-intitular de Santo André, bondoso, mas... Não, mas gosto de ver as pessoas bem, estamos aqui para... Portanto, tenho quase a certeza que os farei sentir bem a fazer o que vão fazer, porque sei que se vão sentir mal antes de se sentirem bem. E no ano passado foi muito giro, por isso é que eu propus este ano outra vez de fazermos uma apresentação final, porque vos faz viver a estreia, a paixão, a ansiedade, o receio, a frustração. No ano passado, eu lembro, houve alturas em que até eu, como ainda não sabia gerir muito bem os tempos também de uma turma que ainda era um pouco maior do que a deste ano, e de repente não havia tempo para as coisas, e eu lembro de haver alturas que eu disse, olha pá, se calhar vamos tirar esta cena, e da aluna sair disparada a chorar, e eu, não era isso. Eu tenho uma aluna também no ano passado, a Inês Barros, Sim. Que me deixou a seguinte mensagem. Ok. Bem, antes de mais, olá aos 2. Há tanta coisa que quero dizer que duvido que caiba tudo neste pequeno texto, mas vou tentar. Falar do André é uma tarefa fácil. Na verdade, foi dos melhores professores com quem tive a sorte de me cruzar neste meu caminho pela AMA. Se há pessoas com quem eu sinto uma inexplicável ligação, este senhor professor é uma delas. Aliás, aproveito para dizer que tenho muitas saudades de aprender com ele e do tempo de aulas, porque foram dias em que aprendi muito, em que me diverti muito, em que pude arriscar sem ter medo do ridículo, no melhor sentido desta palavra. Acho que este foi dos maiores ensinamentos que retive. O não ter medo de arriscar, de ser, de me aventurar pelas cenas e de me conseguir divertir a fazê-las. Às vezes é difícil não me levar muito a sério e o André ajudou-me muito nesse sentido, mesmo que não o saiba ou que não tenha tido essa noção. Por tudo isto e muito mais, aproveito esta oportunidade para te agradecer, André, pelo tanto que me ensinaste e, acima de tudo, por me fazeres acreditar que é possível. Nesta área, por vezes complicada, ver alguma luz ao fundo do túnel dá-nos esperança. Tu foste a minha e é também graças a ti que acredito. Um beijinho grande e que nos possamos encontrar pelos palcos desta vida. Não estou a chorar, mas eu gosto muito da Inês, ela sabe também. Ela e o grupo foram um grupo fora de série, foram um grupo, uma turma muito gira, que eu desejo que consiga continuar e ter sucesso, porque são muito... Ou seja, também foi possível eu estar assim com eles porque eles, como grupo, tinham essa força e tinham, a meu ver, muito talento ali por explorar e, quando eu digo talento, também entrega, não é? Tinham muita entrega. E a Inês também completamente disponível, com uma atitude que eu considero muito próxima daquela que se deve ter no meio profissional, que às vezes é o difícil de pôr os alunos com esse registro.
mas aos poucos vai-se lá. Que maravilha. Eu, quando li esta mensagem, já li umas 3 ou 4 vezes. Fiquei assim meia... Porque se houver algo de especial em ter aulas com professores diferentes e da área, eu acho que é isto, é marcarem-nos e um dia mais tarde continuamos a lembrar e se há área em que é preciso esperança, esta é uma delas, não é? Sim, eu tenho isso em conta e se houver alguma oportunidade que eu veja para algum destes alunos, que eu perceba que o perfil deles é indicado, vou-me lembrar certamente, porque eles também me marcaram. Mas obrigado por me leres a mensagem, obrigado, Inês. Obrigada eu. Falando agora também um bocadinho da instabilidade da área, agora com o confinamento isto foi tudo assim um bocadinho complicado, mais ainda na área da cultura. Uhum. Sentiste, não sei se tinhas espetáculos que iam entrar em cena nessa altura ou não, mas foste diretamente afetado? Tiveste que parar algum espetáculo, algum processo de ensaios? Sim, estava num processo de ensaios e depois começou a sair a notícia do vírus, ainda era assim um bocado uma incógnita, mas eu, como sou ligeiramente hipocondríaco, ligeiramente, só ligeiramente hipocondríaco, mas decidi enfiar-me logo em casa. E depois, passado um dia ou dois, enfiou-se toda a gente. Portanto, nós parámos isso e depois parou tudo e durante 3 meses foi tudo desmarcado. Eu estava a trabalhar com uma companhia que tinha já alguns espetáculos marcados aqui e ali, de diferentes espetáculos, e eles, tivemos que cancelar tudo. Portanto, foi ali 3 meses que vivemos a coisa mesmo, porque só praticamente a televisão, as gravações é que não pararam. A nível de teatro parou mesmo tudo e a música ainda pior. Depois, felizmente, as coisas começaram a abrir ligeiramente e voltei a fazer teatro logo em junho e depois apareceu a novela, que também foi uma grande bênção, porque estávamos todos a ver a nossa conta a descer, era tudo preocupante. E depois, de repente, houve ali uma lufada de ar fresco, surgiu uma data de trabalho para mim no início do verão. E pronto, mas continuamos na luta, não é? Porque ainda, agora já levei amor de mãe, vacina. Angola, Johnson & Johnson. E... cheio de sono. Acho que estou sempre cheio de sono agora. Não sei se é da vacina ou se sou eu que me estou a desculpar. E aconteceu de ter que, no meio do tanto trabalho que aparece, de repente ter que conciliar novela, teatro? Sim. Quantas vezes? Isto já é normal. É porque nós temos que agarrar as oportunidades e depois não sabemos lá como é que é a seguir, então temos de trabalhar tipo skill, estás a ver? Ir buscar avelã, mais... Ou nós, não sei o que é que os quilos vão buscar, agora já não me lembro, mas é um fruto seco qualquer. A bolota, não é? A bolota. As bolotas, é isso. Bolota a bolota para no inverno terem. O ator é bolota e depois não consegue ter tempo para as coisas e anda ali tipo... Como eu tive agora no final da novela e nos ensaios ali com o Teatro dos Aloés, da Elsa Valentim também. Foi muito violento, porque era uma peça só de 3 atores, 3 homens, encenada pelo Jorge Silva, uma peça muito gira, mas muito exigente. E eu estava em cena praticamente o tempo todo, não entrava para aí em 2 cenitas. E estavas a gravar também a novela? Estava a gravar. E os ensaios, ou seja, tive de estar em gravações, e sempre que tinha uma tarde livre, era para ir para os ensaios. Quando não tinha tarde livre, ensaiava à noite. E isto era assim, foi assim durante umas semanas, várias. Então andava todo arrebentado. E eu li alguns que tu com sono não tens o melhor humor que já se viu. É verdade. Nem o sono, nem a fome, exato. Fico um bocadinho, vem o meu outro lado, vem. Também tenho um lado arisco, Mas é mais momentâneo, mas irrita-me. Sabes o que é que me irrita muito? Irritar muito. Não, a sério, acontece debaixo de muito stress, obviamente. Só que eu sou do género... sei lá, eu tenho um lado também impulsivo, que também herdei possivelmente do meu pai, ou da minha mãe até, que é um lado, de vez em quando me escapa, fico mesmo outro. E quando estou muito stress, dormi pouco, já estou com fome, não sei o quê, de vez em quando salta-me a tampa, mas quando isso me acontece e quando eu de repente tenho uma reação má, especialmente em trabalho,
Eu fico, ou mesmo na vida pessoal, eu fico, depois a seguir fico tipo de rastos, aquilo dá cabo de mim. Portanto, geralmente, se eu mandar alguém para um sítio que a gente cá sabe, a seguir venho pedir desculpa, porque geralmente, não é? A não ser que... Mas mesmo que a outra pessoa também não tenha sido justa, não, para mim não... Eu gosto um bocadinho de imaginar aqui, de me comparar aos tenistas de topo, ao Federer, ao suíço. Aqueles tenistas que conseguem ter sempre uma calma enorme e quer errem, quer não errem. Ele e o Nadal, aqueles tops, agora não tenho acompanhado tanto. Mas eles têm uma frieza. Eu não sou assim. Mesmo a jogar ténis, não sou assim. Há asneiras, há todo um lado popular que salta para a parte de cima. Mas quando vocês estão, não sei, mas a gravar novela, acredito que hajam, às vezes, outros atores também que também estão a fazer teatro em simultâneo, outros projetos. Há uma certa abertura e talvez as pessoas não se levem tão a sério uns aos outros. Vocês estão muito tempo juntos, não é? Se calhar já se sentem mais à vontade para não ter que estar sempre... há um companheirismo que se cria, talvez, não? Em novela. Depende do grupo, sabes? A novela, por exemplo, esta última novela, esta do Bem Me Quer, que ainda está a dar, mas acabámos as gravações já um mesito, não sei, uma coisa assim. Foi um grupo assim dos melhores que eu já apanhei, portanto era bastante leve e divertido. Era leve e divertido, isso era fantástico. Havia uma boa organização, que vem também da coordenação, do Manel Amaro, que é um coordenador de projeto e realizador muito disciplinado, mas que no fundo é um apaixonado por aquilo. Às vezes confere-lhe aquele ar um bocado autoritário, mas percebi e desconfiava que fosse um apaixonado da área. E isso, a conjugar com a direção de atores, com uma série de colegas, e depois tive a sorte de calhar, de ter núcleos, desde a família, à mulher, a Paula Neves, uma série de outras pessoas que era tudo malta porreira, pronto, mas isso às vezes é sorte e nem sempre acontece. Depois há sempre uma pessoa ou outra que tem, ou está numa fase pior da vida dela, e acontece ser como é que eu ia dizer, trazer uma energia um pouco mais negativa, não é? Isso é difícil depois quando estás a contracenar. É uma coisa que eu também tento passar aos alunos, cada vez mais, esse desafio que é como trabalhar com os outros, não é? Por isso é que às vezes também os meto juntos a ter que criar juntos, porque isso obriga-os a ter flexibilidade, porque se eu e tu temos que combinar um diálogo, vai ter que haver flexibilidade, porque tu vais querer dizer uma coisa, eu vou querer dizer outra, portanto acho que isso é uma boa lição, até porque tenho tido algumas experiências, há sempre, percebes? No geral tenho tido boas experiências, mas há sempre uma outra personalidade difícil, e tens que ter muito esse tato de como lidar com as pessoas, porque há pessoas mais fáceis e mais difíceis. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra, não é? Mas há pessoas também que estão em fases complicadas. E dependendo também da idade e da fase da vida, que estão, sei lá, há pessoas que podem estar numa fase negra da vida delas e são difíceis, pronto. Conseguir aceitar isso e não ficar zangado só, ou a sentir que a outra pessoa nos está a tentar minar, é um bocado tornar-se Messias, não é? É quase impossível. Estou a dizer isto porque a Bárbara é Messias. Yeah. Se entretanto, por alguma razão, as novelas ficassem um bocadinho mais afastadas, eras feliz a fazer teatro para o resto da vida? Ou sentirias falta da novela e da televisão? Não, já tive alguns tempos mais afastado, em que ou não surgiram propostas, ou eu estava ocupado também a fazer outra coisa e depois não pude, mas às vezes também acontece, há fases na vida em que não surge. As fases em que fiquei um bocado mais afastado da novela, surgiram outros projetos de séries e de coisas que se calhar não têm tanta visibilidade, mas para mim que me deram muito prazer fazer.
portanto não senti muito isso. Mas sim, se ficar muitos anos afastado vou sentir saudades, porque também é um registro que eu gosto, apesar do stress. É um registro de criação rápida e não digo que seja necessariamente novela, mas fazer televisão também acho que é um desafio interessante e eu gosto de alternar, gosto de fazer, porque um projeto de televisão puxa por um lado teu de ator, que eu também acho que é um desafio e é interessante, mas ficares muito tempo ali também te reduz um bocadinho os horizontes, percebes? Porque os textos são o que são, é um texto mais mundano, não é? Mais do dia-a-dia, portanto não há tanto espaço para a poesia, nem para criatividade alguma, claro que sim, e humanidade, e muitas novelas até têm cenas bastante bem escritas, não? Eu não sou assim demasiado... Se calhar aquilo com que eu conseguiria viver melhor, e também não é o que eu faço mais, já fiz um pouco, mas não é o que eu faço mais, é o cinema. Porque o cinema tem um ritmo muito mais lento, que é óbvio que eu tenho prazer em fazer projetos bons de cinema e almejo isso, mas o ritmo de cinema não é bem o meu ritmo. É muito mais parado, é muito mais o ator vive aquilo, mas tem que ter muito tempo à espera, depois é muito tempo só para abrir uma porta, para fazer um olhar, não desgosto de fazer cinema, não é isso que eu estou a dizer, mas não é a minha cena imediata. A minha cena imediata é mais ação, mais rápido, mais... No teatro, gosto do teatro, obviamente, acho que é a arte por excelência do ator, mais exigente fisicamente, vocalmente. Lembras-te do teu primeiro espetáculo de teatro profissional? Lembro. Foi muito giro, porque eu andava um bocadinho assim como quem sai do curso, um bocadinho, o que é que eu vou fazer agora? Uns meses para aqui, depois juntava-me com uns amigos e fazia uma curta-metragem e divertimos e fizemos. E depois andavas ali um bocado e depois comecei a ir a audições e a castings. E durante algum tempo, se calhar, não fiquei, já não me lembro quanto tempo, felizmente não foi muito, mas depois, quando fiquei, de repente, fiquei logo em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. E depois foi muito duro ter que escolher uma delas, mas acho que escolhi bem. E foi uma peça de teatro do Teatro Aberto em coprodução com o São João do Porto. Foi como eu disse, eu estreiei-me no São João do Porto, nacional. Portanto, eu disse, a partir de agora é sempre a descer. E assim tem sido. Não, felizmente já tenho estado noutros teatros, mas aquele teatro é muito bonito, não é? O Teatro São João do Porto. E foi um projeto muito giro, porque também tive que lutar para ganhar lá o meu espaçozinho, porque era muito iniciante. E depois conheci uma panóplia de atores fantásticos e comecei pelo teatro, que é bom para não entrares logo naquele deslumbre da televisão, percebes? Maravilha. Yeah. O que é altamente imprescindível na tua vida? Cada vez mais os amigos, a música e a criatividade, mas isso sempre foi. Agora também a informação, agora também ando um bocadinho a ficar um bocado maníaco das notícias e dos documentários. Mas eu sempre gostei de biografia, sou um apaixonado também por pessoas, pelas histórias das pessoas. Não quer dizer que eu tenha paciência sempre para as pessoas ou que elas tenham paciência para mim. Eu tenho um lado também ermita, mas... Gostas de estar sozinho? Gosto e preciso bastante, mas depois sinto bastante necessidade de... E esta pandemia tem mexido comigo também nesse aspecto, eu acho que tem mexido com todos, porque uma coisa é estares em contexto de trabalho, outra coisa é estares com amigos e com família, e esta pandemia inevitavelmente afastou-nos das pessoas, não totalmente, mas afastou-nos. Por isso agora estou a dizer que sim, agora digo que sim aos convites de aniversário, este fim de semana tenho já 2, vou-me tentar vingar. Não, mas é verdade, porque às vezes... Não é só de agora da pandemia. A questão da televisão, por exemplo, foi uma questão que sempre me trouxe-me coisas fantásticas e continua a trazer à minha vida, porque também me deu a conhecer ao público geral e felizmente pude mostrar o meu lado criativo com essas personagens um bocadinho mais diferentes. Mas às vezes, quando estive em projetos assim que estava muito ocupado ou em que até podes estar com o ego em altas, na verdade tu sentes-te mais sozinho,
às vezes sentes-te mais sozinho, porque aquilo te ocupa tanto do tempo e espaço mental que houve fases. Eu lembro do meu primeiro projeto, quando fiquei realmente conhecido, que tinha ali um sentimento de solidão anexado àquilo muito grande. Não é fácil lidar com esse tipo de exposição. E às vezes há uma ilusão de que quanto mais visibilidade se tem e mais no mais auge feliz és, mas é uma ilusão, eu sempre tive noção disso no início, porque não podes suportar o teu ego com as pessoas que vêm ter contigo e dizer que tu és fantástico, porque, ok, é ótimo fazerem isso, mas é muito fácil deslumbrar-te com isso. Eu continuo a ser suscetível a isso. Eu há pouco tempo estive no Porto, fomos lá divulgar a peça e já não estava assim no meio de tanta gente de outro meio, sem ser Lisboa, e de repente senti um impacto desta minha personagem do Pompeu da Bem Me Quer enorme, como já não sentia há muito tempo. E fiquei quase assoberbado por aquilo. Mas foi assim uma coisa muito rápida e eu de repente fiquei, pois, tem calma, não te deixes que isto... Porque é inevitável, quer dizer, de repente, em qualquer sítio onde eu ia no Porto, estive lá também só um dia e meio, mas parecia que toda a gente via a novela e toda a gente adorava. Foi ótimo, foi uma grande reação. Eu sabia que a novela estava a ter visibilidade, mas já não sentia isso há algum tempo, assim, então... mas fiquei logo com um bocadinho daquele nervosinho de não deixes que isto te afete muito porque a tua vida é a tua vida e isto é tens de saber fazer essa... Mas eu uma vez nos Açores, eu lembro-me logo no início da minha profissão, quando fiquei nessa primeira novela, de estar com uns atores mais velhos e muito interessantes, e era a Ana Nave, e já não me lembro quem era a outra pessoa, e ela disse, estávamos em conversa, ela disse, olha, mas não te deixes deslumbrar muito por isto, porque isto da fama é muito efêmero. Isto é agora, depois daqui a 1 ano ou 2 já ninguém se lembra de ti, ou lembram-se, ou depois voltam a lembrar. Isto é efêmero. Ser ator, na verdade, não é ser personalidade. E aquilo ficou de que maneira? Ficou e porque também tens de ter inteligência emocional, não é? Porque senão depois de repente ficas dependente. Todos nós temos as nossas carências, não é? Mas de repente ficas dependente Só que não é uma coisa que é completamente verdadeira, porque eu sempre também disse isto, se a fama ao pé com amigos é divertida, sem amigos é uma seca, porque sentes tipo, ok, mas depois sentes sozinho, percebes? Não é? É um bocado uma ilusão. Se pudesses, agora sim, estas perguntas... Portanto, não vão por aí, não vão pela fama. Acho que é assim um conselho muito bom. Se pudesses mudar uma coisa na sociedade, o que é que seria? Olha que eu tenho visto muitos documentários. Ora, começava na Coreia do Norte, não, estou a brincar, o penteado do Kim Jong. Se eu pudesse mudar mesmo, eu tinha esse poder de mudar, então tirava a ganância às pessoas. Não sei depois o que é que ia resultar daqui, que utopia que ia ficar aqui, ou se íamos ser todos demasiado bonzinhos e isso ia ser demasiado chato, mas acho que tudo vem um bocadinho aí, da ganância, da necessidade natural do ser humano de ter mais e mais, e o ego, que todos temos, mas eu acho que é isso que marca a nossa sociedade toda. Isto é tudo uma luta de poder ia dizer outra palavra, mas não posso aqui porque podes ter visibilidade, podes ter idades mais. Mas acho que está cá a ideia. Sim. André, estamos a encaminhar para o fim. Tenho uma pergunta final. O nome deste podcast é Napa porque esta é uma das frases que me guia. Esta é a pergunta que eu depois ponho aos convidados no fim. O que é que na tua vida não aconteceu por acaso? Se consegues identificar o momento. Napa. Eu quando foi Napa pensei que era Napa tipo Cabedal. Gosto de Napa. Estou a brincar, tinha que mandar esta piada. Estava a guardá-la aqui. Guardá-la o melhor para o fim. Porque aprendi há pouco tempo o que é Napa, porque eu na verdade não percebo nada de tecidos. Tenho muita pena, mas não percebo. Desculpa, já vou responder à tua pergunta. Vou ser muito rápido agora, bastante rápido. Mas Napa tem graça porque a frase é bonita, nada acontece por acaso. É um bocadinho tipo aquela do Walt Disney, do If you can dream it, you can do it, né? Que também era a frase da arte. Mas eu descobri há pouco tempo o que era Napa, numas gravações, e então, pronto, tinha que mandar a piada. Não foi por acaso, já foi para te encaminhar para aqui. Já viste, já.
Começou no Cabedal Começou e agora no vim aqui para a Cabedal nave. E agora estou aqui. Cabedal. E o que é que estavas a perguntar sobre... O que é que na tua vida não aconteceu por acaso? Levar porrada na escola, quando era mais novo. Não, estou a brincar. Sim, mas houve uma idade em que apanhei, não é? Quer dizer, uma pessoa que é mais sensível, quando é educada de uma maneira mais sensível, apanha. Porque é um bocado... Lá está. A sociedade é bully, um bocadito. Mas não quero falar disso. Foi um momento de passagem. E tenho que ser mais forte que isso e responder. Mas porquê é que eu comecei a falar de bullying agora? Eu sofri de bullying e nada acontece por acaso. O que não aconteceu por acaso, eu acho que foi o pegar numa guitarra, o pegar num texto e escrever, o começar a representar tudo o que é criativo. Não aconteceu por acaso, foi acontecendo. E quando tu me perguntaste se eu sabia, quando é que eu descobri que queria fazer isto, foi uma coisa que eu comecei a sentir dentro de mim, porque é bonito isto, comecei a sentir dentro de mim. Aí está, momento, Daniel Oliveira. Não, mas é uma coisa que tu começas a sentir instintivamente. Eu acho que se nós escutarmos os nossos próprios órgãos internos, as nossas vibrações, começamos a sentir, tipo, eu vou gostar disto de certeza, eu vou gostar disto. Nunca te perguntaste sobre isso, sobre alguma coisa na tua vida, tu pensaste, eu sei que vou gostar disto na minha vida. Acho que sim. Nem que seja culinária, ou whatever, eu sei que também vou gostar de culinária, já gosto, mas hei de gostar mais. Mas há coisas que tu sentes que és atraído por alguma coisa, tu sentes isso. E eu sempre senti atraído, a música é outra coisa que eu adoro. E como se costuma dizer, um ator ou um comediante é uma estrela de rock frustrada, portanto, confirmo. Mas tenho lá as minhas guitarras para um copo de vinho e uma guitarra e uma conversa. Maravilha. Pronto. Isto é a prendinha de atrás. É só uma lembrança para ver se não te esqueces. Tens um saquinho. Aqui do dia. Uma prenda. É o quê? É uma loiça. É uma loiça. É uma loiça. Obrigado. Queres que possa abrir agora? É para abrir agora? Se quiseres, claro. É para abrir aqui no programa? É para abrir no programa? Ok. Uma caneca. E tem o teu nomezito. Obrigado. Do outro lado. Tão giro. Muito fixe. Isto para o arroz também vai ser bom. Estou a brincar, porque ainda hoje fiz uma coisa de arroz integral com uma caneca dos Beatles, por isso não fiques... Não. Qualquer caneca minha pode ir para vários sítios. Que tu puderes. Não, vai para a estantezinha ao pé do coisa da meia-noite, do 5 para a meia-noite, tenho lá 3, tinha 3, ofereci uma. É só para saberes, pronto, mas vamos ter tu ao pé entre isto e um troféu da TV 7 Dias. Obrigado. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Nada, obrigado. Foi super tranquilo a nível de horários, a nível de tudo. Passei aqui, acima de tudo, um bom momento. E acho que se há alguma coisa que é importante no meio disto tudo, de câmaras e podcasts e atores e mais visibilidade, menos visibilidade... Já temos que assim um bocado... Está bom. É termos espaço para falar, para estar e porque assim nos conhecemos e eu aprendo como atriz, mas aprendo muito como pessoa também. Portanto, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigado, eu. Também passou rápido, como tu disseste. Passou rápido. Menos mal. Muito obrigada. Obrigada.